Nós precisamos então hidratar a palheta antes de começar a tocar. O primeiro passo é esse, você coloca, depois você dá uma sopradinha. Opa, está funcionando. Faz assim para poder tirar esse excesso de água. E agora nós vamos, com muito cuidado, você pode dar uma limpadinha de leve assim para tirar o excesso da água. Muito cuidado, isso aqui é muito sensível, tá? Aí nós vamos pegar então o tudel com a boquilha. É melhor você colocar o tudel com a boquilha, porque a boquilha é pequena. Aí você começa a manusear para tentar pôr a palheta, quando vê, cai a boquilha no chão, quebra a boquilha, quebra a palheta, aí não dá certo. Na primeira aula tem que fazer as coisas funcionar. Nós vamos então colocar a presilha, certo? Você vai deixar ela solta. Sente que ela está entrando assim, não está apertada, tá? Deixa ela solta. O que nós vamos fazer? A palheta é muito importante que você nunca entre assim. Se você fizer isso, você vai quebrar sua palheta. Um dia você vai estar tocando no show, você vai lembrar disso. Precisou trocar a palheta correndo, aí está naquela escuridão, aquela correria, o cantor falando, vamos, vamos, você vai pôr a palheta por aqui, quando vê, você racha a única palheta que você tinha. Aí não vai ter show, não vai ter saxofone, nem que você vá comprar um picolé e não adianta. A palhetinha só vai funcionar a palheta que serve para você. Você precisa tomar cuidado, mas muito cuidado com essa palheta, hein? Isso aqui é a alma do instrumento. Sem palheta não tem som. Então, primeira coisa, nunca entre assim com a palheta. Sempre com a parte grossa dela, nós vamos entrar por trás, assim, ó. Nós vamos entrar com ela e colocar aqui, certo? Você vai usar para colocar a palheta o polegar direito e esquerdo. Eles que são a parte mais importante dessa história toda. Você deixa a presilha solta, pode apoiar aqui o tudel em você, para você ter mais mobilidade. Aí você vai com o polegar esquerdo, posiciona a base da palheta e com o direito você acerta também a outra base. O importante é que você coloque ela de um jeito que ela não fique nem para baixo. Dá um close legal aí para mim, Pedro, para eles poderem chegar nessa ponta aqui. Que ela não fique nem para baixo e nem fique para cima. Eu vou virar aqui um pouquinho. Você prefere um mais escuro assim, tá bom? Legal. Então, olha, não pode ficar para baixo e nem para cima. Existe um fiozinho preto que eu estou deixando aqui em cima. Tá dando para perceber esse fiozinho? Ótimo. O que eu não posso fazer é deixar muito grosso. Porque a palheta, o importante é essa vibração da palheta. E quanto mais você diminui esse espaço, mais difícil vai ficar para vibrar. Também você não pode deixar a palheta sobrando, como está aqui, olha. Não existe isso, tá? Ninguém coloca a palheta assim no saxofone. Assim ela vai vibrar, é a ponta da palheta que joga a vibração para dentro da boquilha e que faz o som. Então, esse acerto aqui, a gente faz com 2 polegares, você posiciona a palheta, faz esses movimentos aqui e encontra a posição, deixando um fiozinho preto aqui para baixo. Tá? A palheta para baixo, deixando um fiozinho. E aí você travou com o polegar direito, com esse aqui eu puxo a presilha, ela já vai travar a palheta, já travou. Aí eu posso até soltar, aí eu venho aqui e aperto. Ok? Pronto, eu já coloquei a palheta. Aí você confere, dá uma olhadinha aqui do lado, se ela não está passando para cá ou passando para lá, você coloca a palheta e vai prestar atenção nisso. Vou fazer rápido para vocês verem como que a técnica funciona. Tá aqui a palheta, eu faço assim, ó, venho por trás, coloco aqui, coloco os 2 polegares, ajusto, eu esqueço da presilha nesse momento e presto atenção aqui embaixo, travo, olha aqui em cima, travo, aí eu puxo. Ok? Depois que eu tá certo, eu dou mais uma olhada se está ok, se não está passando a palheta, se também não está faltando, e eu aperto a presilha. Pronto, nós já estamos com a parte mais importante do sax, ok? Então agora nós vamos para a segunda parte, vamos aprender a fazer a embocadura do saxofone. Nós vamos pegar o tudel, nós vamos segurar com a mão esquerda nessa parte, com a mão direita aqui. Nós temos esse ponto de apoio, esse outro ponto de apoio, e o terceiro ponto de apoio vai ser no nosso dente superior aqui. Tá? Esses são os pontos de apoio da embocadura. Você precisa, faz um pouquinho de força para poder forçar esse contato aqui, ó, tá? Do dente.
Existe uma embocadura antiga, que quando inventaram o saxofone, na época do Guaraná com rolha, sabe? É muito antigo. O pessoal fazia assim, segurava só com o lábio. Ó. Aí, isso mudou, tá? Não se usa mais. Agora existem livros que foram escritos naquela época que ensina essa embocadura. Então, você toma cuidado, tá? Porque a embocadura certa, que todo mundo que toca bem, hoje em dia usa essa embocadura, é a embocadura onde a gente apoia os dentes superiores nessa parte da boquilha, tá? Desse jeito. O que faz o som do saxofone é o ar passando por dentro da boquilha e fazendo vibrar essa palheta. E isso faz o som do sax. Se eu soprar de qualquer jeito, dá um som de pato. Não é assim que você tem que fazer. Se qualquer um que fizer assim, vai sair esse som. Nós vamos aprender uma forma de fazer essa embocadura. Existe uma técnica para isso. E uma coisa que nós já sabemos, que já todo mundo já conhece, o pessoal que ensina e dá aula, é justamente que esse lábio aqui é que dá o som do saxofone. Tem gente que tem um lábio um pouco mais grosso, tem gente que tem isso aqui mais fino, tem gente que tem isso aqui muito mole, tem gente que tem um pouco mais duro, aquela boca mais durinha. E isso tem influência no som do saxofone. O que nós vamos fazer é descobrir como é o seu lábio e qual o som que naturalmente isso dá. E se tiver um som que não estiver legal, nós vamos corrigir isso. Tá? Então, para você poder ter uma ideia da embocadura, essa parte aqui ela não pode ficar muito mole. Ela tem que ficar um pouquinho a coisa dura. Isso aqui, ó. Tá? E não isso, ó. Tem gente que faz bico para tocar. Tem gente que faz um monte de careta aí para poder fazer embocadura. E não é, a embocadura é uma coisa muito simples, assim, muito relaxada. É muito natural. Quanto mais você for natural, mais legal vai ser o seu som. É incrível. Quanto mais você deixar de pensar em fazer embocadura, mais ela funciona. Quer ver? Eu estou aqui parado, a boca está quieta, eu vou pegar o tudel, eu venho assim, olha. Essa aqui é a minha embocadura, eu uso assim. Eu pego e sopro. Eu não faço. Tem gente que faz uma careta, uma força e não precisa. É igual segurar uma caneta e faz força, vai sair tinta do mesmo jeito. Não adianta você fazer força. Você vai doer sua mão para escrever, como vai doer para tocar o saxofone e o som vai ser aquela coisa estranha. Então, olha, como é que nós vamos fazer? Você vai chegar com a boquilha, vai colocar na sua boca, só vai abrir a boca, vai entrar a boquilha, só isso. Pronto. Apoia o dente nessa parte de cima, certo? E aí você vai soprar. Não vai bater a língua para começar o som da palheta não, você vai deixar o ar entrar, passar por dentro e vibrar essa palheta, como se fosse uma correnteza de ar. Primeiro nós vamos fazer um exercício que é escutar só a correnteza do ar, assim ó, apoio o dente, né, no dente, vou soprar, ó. Tem que escutar esse ar. Se você colocar e fizer e não sair nada, é porque você colocou, apertou a parte de baixo e o ar não consegue passar. Tem gente que faz assim. Não sai.